Este é o segundo vídeo que eu vou tentar fazer. Espero que saia melhor do que o primeiro, da série A Verdadeira Lógica do Universo. E eu chamo a atenção para o conteúdo do primeiro vídeo, que de facto é difícil ainda não está com a qualidade que é necessária. Portanto, é difícil de entender, mas a mensagem é extremamente importante, porque leva-nos, conduz-nos à compreensão de questões de importância extrema, para percebermos os motivos do atual estado de descalabro do mundo e para sabermos o que fazer para resolver não apenas esses problemas, mas também os problemas, alguns deles desesperantes, da nossa vida, que evidentemente reflete a situação de descalabro que se vive no mundo. No primeiro vídeo eu referi as conclusões a que cheguei depois de ter feito uma aturada busca, e essa aturada busca necessitei de fazer porque a determinada altura percebi que estava a ser embruxada, e passei terrivelmente mal. Estava a ser embruxada por três criaturas horrendas que apareceram na minha vida, provavelmente não por acaso. Deparando-me com esse problema que eu precisava de resolver, porque não tinha saúde, não tinha forças para nada, não tinha coisíssima nenhuma, a minha vida era um perfeito caos. Procurei ajuda, não encontrei a ajuda de que necessitava e entrei na lógica do faça você mesmo. E aliás é isso que eu recomendo a qualquer pessoa que se depare com problemas desta magnitude. Na verdade, soluções feitas não se encontram, e é por isso que eu insisto em publicar estes vídeos, não apenas para que as pessoas percebam que está nas nossas mãos, está nas mãos delas, a resolução deste tipo de problemas e de outros, mas também para que as pessoas que têm esses problemas consigam resolvê-los. Porque não adianta entregar em determinadas situações, eu diria na maioria das situações, não adianta entregar isso a profissionais. Tire isso da ideia. A lógica do universo não é essa. Portanto, e mais, há imensas receitas por aí para resolver os problemas. Elas funcionam melhor se nós compreendermos, se nós as interiorizarmos. E isso é muito mais fácil se nós interiorizarmos a verdadeira lógica do universo e interiorizarmos e percebermos o que é que está errado e o que é que nos leva às soluções e o que é que está errado no comportamento da generalidade das pessoas, no comportamento da humanidade, embora o comportamento não seja humano, isto é, portanto, a forma como é estúpida, é imbecil, é primário, e decorre essencialmente dos ensinamentos disparatados, nomeadamente das religiões, mas não só das religiões, de outras filosofias. De facto, é necessário e é urgente dar o salto, e nós temos tudo nas mãos para dar o salto. Evidentemente, nós queixamos-nos das ideias que foram sendo semeadas e foram sendo cultuadas e foram sendo difundidas ao longo dos milénios. Mas nós não podemos julgar o passado com os dados do presente. O passado é o passado. Eu não estava lá, não sei o que é que aconteceu, não sei porque é que as pessoas agiram assim, pensaram assim e concluíram assim, mas no presente não há nada que justifique que se mantenham a panóplia de atitudes erradas, que se mantenha o estado de desespero da maioria das pessoas, que se mantenha o estado de descalabro do mundo e da humanidade. Não há nada que justifique, porque basta nós acedermos e nós divulgarmos e nós discutirmos e nós compreendermos a verdadeira lógica do universo, que está aí ao alcance das nossas mãos. Agora é a ciência que vai explicar uma série de coisas que entretanto, as religiões, enfim, as pessoas que tinham alguma prática mais profunda e percepção mais profunda
da espiritualidade explicavam, diziam, mas que sempre foi entendido de forma absolutamente incorreta. Há uma série de coisas que as pessoas fazem exatamente ao contrário do que devem fazer e queixam-se dos outros, quando afinal está nas mãos delas. Nas mãos delas e nas atitudes delas a maior parte das responsabilidades. Bom, mas então vamos tentar avançar e neste vídeo eu vou contar a minha experiência, portanto os elementos recentes que me levaram a fazer a tal pesquisa aturadíssima, passei tormentos, passei, sei lá, por imensas coisas, mas que me levaram às conclusões que eu tento partilhar com todas as pessoas através destes vídeos, porque é extremamente importante para a humanidade. Nós estamos neste momento, em termos de exercer as nossas competências no universo, as nossas competências no astral, na espiritualidade, enfim, na manipulação das energias do astral, que são absolutamente espetaculares, grandiosas, e que estão ao nosso alcance, nós estamos abaixo dos animais. A maioria da população mundial está abaixo dos animais. E há pessoas que manipulam, por exemplo, o Reiki é uma forma de manipulação das energias do astral. Que estão lá todas. Nós podemos sempre manipular e selecionar as que nos interessam. Mas mesmo essas pessoas que têm alguma prática de espiritualidade mais intensa e que conseguem, às vezes, em determinadas situações, resultados absolutamente espetaculares, fazem-no de forma empírica. Fazem-no porque alguém fez, porque alguém ensinou, porque alguém... mas depois não dão o passo decisivo para a compreensão e não apenas para a compreensão, para a divulgação, para que toda a gente saiba. Nós aprendemos uns com os outros, nós, quando nascemos, não sabemos nada. E também, ao contrário do que acontece com as outras espécies, também não existe no astral uma entidade, como acontece com a maioria das outras espécies, uma entidade que nos ensine ou que nos guie para alguma coisa. Nós não aprendemos nada e se nada nos ensinarem, nada continuaremos a saber, porque o conhecimento acumulado pela humanidade, pela evolução da humanidade, foi sendo transmitido, portanto é suposto, o astral aceita como boa essa prática, é transmitido pelas pessoas, umas às outras. Os animais também transmitem alguns conhecimentos uns aos outros, mas nós transmitimos tudo. Então, enquanto que um animal nasce já com aquilo que as pessoas chamam de instinto, e sabendo o que é perigoso, o que não é perigoso, o que é que pode e o que é que não pode fazer, e em alguns casos se safa muito bem, nós temos que aprender tudo. Aprender, devíamos aprender porque nos é ensinado, porque existem experiências anteriores, porque já se sabe, não é? Portanto, a humanidade já sabe. Do ponto de vista do astral, portanto, do ponto de vista do universo, a humanidade sabe. E é por isso que o universo considera como bom aquilo que nós transmitimos para o astral. E nós só transmitimos para o astral porcaria. A verdade é essa, tem que ser dita, e convém que as pessoas percebam que é para deixarem de transmitir porcaria para o astral, que é para ver se as coisas começam a resolver. Mas então, vamos lá à minha experiência. O que acontece é que eu, já depois dos 60 anos, descobri que andava a ser embruxada por 3 criaturas. Eu não descobri que andava a ser embruxada por 3 criaturas. Primeiro percebi que andava a ser embruxada porque tanta coisa corria mal à minha volta, e uma das coisas que foi para mim um sinal de alerta, para além do facto de estar sempre doente e de não me curar, e das coisas que eu usava para me fazerem bem ainda me faziam mal, etc. Um dos factos que me deu um safanão nesse aspecto foi terem morrido 3 animais, 3 gatos, que me eram muito próximos no espaço de 5 semanas. Isso deixou-me de rastros,
Mas, inclusive, pessoas que dizem que não acreditam em nada dessas coisas me disseram: olhe, fico muito feliz porque era para si. E isso deixou-me ainda mais indignada. Bom, mas então, vamos lá começar a história desde o início, a partir da minha experiência, evidentemente, não desde o início da situação. Eu comecei a perceber que tudo corria mal e que andava doente e que era uma coisa absurda, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma confiança enorme na minha integridade e no valor que a minha integridade havia de ter, e portanto sempre achei que superaria. Tenho uma amiga que acha que percebe tudo dessas coisas e que me foi dizendo, quase a medo, olha, veja lá, aquela criatura, olha que eu acho que ela não é de confiança, olha que ela pode fazer não sei o quê, porque são pessoas que têm esse tipo de tradição, porque não sei o quê. E eu sempre respondia: pois, eu preciso de dados concretos. Enquanto não tiver dados concretos, eu não atuo contra ninguém, nem porque sim ou porque outras pessoas têm preconceitos. Uma das coisas que eu cultivo é não ter preconceitos relativamente às pessoas. E é, em primeira abordagem, confiar nas pessoas, que é uma coisa que eu acho que nós somos todas pessoas e é isso que devemos fazer. Mas o que acontece é que essa minha amiga tem, por sua vez, uma amiga que é uma pessoa que eu também conheço, mas com quem tenho um relacionamento mais distante, que consulta as runas. Eu não vou explicar aqui o que é que são as runas, até porque eu própria não sei, mas, portanto, é uma arte de adivinhação. E talvez neste vídeo ou no outro, nós falaremos eventualmente das artes de adivinhação. E também das superstições, que eu acho que são coisas. As superstições são coisas horrorosas, as artes de adivinhação são coisas perfeitamente naturais e normais. Os registros akáshicos estão aí, estão por toda a parte e toda a gente tem acesso, ou deve ter acesso, deve poder consultar, sobretudo em casos de necessidade. E há muitas formas de consultar os registros akáshicos, as runas são uma delas. Bom, então o que acontece é que essa minha amiga, portanto, com aquelas suspeitas que ela tinha, já tinha perguntado às runas, através dessa outra, se efetivamente a tal criatura abominável, que eu tratava como se fosse gente, e que não é, me andaria ou não a fazer mal. E isto também tinha que ver com o meu estado, estar permanentemente doente e permanentemente, enfim, cheia de problemas até à ponta dos cabelos. Já tinha perguntado e as runas já lhe tinham respondido que sim. Mas ela não teve coragem para me dizer. E então dizia-me assim por meias palavras. Dizia-me assim no sentido de olha, eu acho, para mim não é nada. Até porque, aliás, eu sou uma mulher da ciência, sou engenheira e sou efetivamente uma mulher da ciência e só estou a falar aqui deste tipo de coisas porque, do meu ponto de vista, está mais do que demonstrado, não apenas que é possível, como que também que existe. E está demonstrado, inclusive, porque eu experienciei uma série de coisas que confirmam coisas que já se sabiam há milénios e que confirmam que efetivamente e que confirmam os dados científicos mais recentes que de facto fazem luz sobre esse tipo de coisas e que eu já expliquei no vídeo anterior, que tem que ver com as experiências recentes da mecânica quântica e as conclusões, as conclusões sistematizadas pela ressonância mórfica. Mas, portanto, é só por isso que eu estou a falar aqui destas coisas, mas estou a falar aqui destas coisas porque eu acredito que muitas outras pessoas passam por situações e por problemas
gravíssimos e terríveis como eu passei e que muitas outras pessoas, como aconteceu comigo, não encontram a ajuda adequada aonde é suposto encontrar ajuda. E então a minha recomendação é: faça você mesmo. Penetre nas questões, estude, inteire-se, porque se perceber a verdadeira lógica do universo, está tudo nas suas mãos. E, aliás, agora está mais simples, porque esse caminho começa a ser desbravado. Essa também é uma das razões pelas quais eu publico estes vídeos, independentemente da qualidade dos vídeos. Independentemente das dificuldades que eu tenho tido em publicar, independentemente da quantidade de pessoas que consultem os vídeos, a partir do momento em que estas verdades são lançadas no astral, elas começam a fazer efeito. E muita coisa começa a mudar. Mas já nos desviámos uma série de vezes, o que é natural neste tipo de coisas. Voltemos então à situação. Portanto, essa minha amiga dizia-me, eu recusava-me a aceitar, estava doente, achava que havia alguma coisa errada, mas as minhas suspeitas iam sempre para outras pessoas com quem eu tinha tido divergências e não sei o quê, e que não sei se tiveram alguma influência, se não tiveram, mas de facto o grosso dos meus problemas vinham dessa criatura que por acaso vivia na mesma casa onde eu vivia. E um dia, acho que no desespero de não conseguir os seus objetivos tão rapidamente quanto ela achava que podia, começou a pôr-me preparados de bruxaria na minha comida, ao que parece, preparados de bruxaria que ela encomendava a uma outra criatura abominável, ainda mais abominável do que ela, se é que não são as duas, não são tão abomináveis uma quanto a outra. Criatura essa que, por sua vez, eu tinha uma amiga também dependente dela, a quem fazia favores desse tipo, que mora perto da casa onde eu e essa criatura estávamos nessa altura. E essa primeira de quem a minha amiga me falava. E parece que as três se conluiavam para me fazer mal. E, portanto, no desespero de não conseguirem tanto quanto tudo o que queriam com a presteza que julgavam que seria expectável, a que morava dentro da mesma casa que eu, começou-me a propor, de facto, preparados de bruxaria na comida. Acontece que um dia, ou porque ela fez de propósito, porque queria mesmo que eu soubesse, porque achou que sabendo eu era mais fácil, ou porque, enfim, porque decidiu que era a hora de dar a estocada final, pôs-me efetivamente um desses preparados de bruxaria numa comida e eu dei por isso. Eu percebi. E ela fez era um arroz, ela fez aquele arroz só para eu comer. Não lhe tocou, ficou aí, acabou por ir todo para o lixo, porque eu cheirei, quando entrei na cozinha, achei que tive assim uma sensação má, um pressentimento. Depois fui ver o arroz, achei que aquilo tinha um aspecto horroroso e veio-me um cheiro horroroso e meti na boca para ver se coisa e aquele cheiro estava também no sabor, eu deitei aquilo tudo fora e por acaso tive uma tentação de engolir, que é uma coisa assim inexplicável, mas que tem que ver com a bruxaria propriamente dita. Mas não engoli, deitei fora. Só me percebi de que numa outra comida mais condimentada anteriormente eu já tinha sentido aquele sabor. Portanto, a partir daí, essa pessoa relacionava-se com o meu filho e a partir daí eu confrontei o meu filho com a questão. E ele reagiu de uma forma, para mim, perfeitamente absurda, inexplicável, enfim, que me chocou de veras.
e que acabou por me levar a concluir que havia alguma coisa já antes desta situação. Bom, passei por coisas absurdas, passei por coisas horrorosas, passei por situações absolutamente desesperantes, porque, de facto, não só procurava ajuda e não encontrava, eu não percebia nada desse tipo de coisas, não só procurava ajuda e não encontrava, como o meu filho tinha uma atitude para mim absolutamente irracional. Mesmo assim fui mantendo a confiança naquilo que pronto, na minha integridade, ao fim e ao cabo, na minha integridade e digamos que na lealdade do universo, de Deus, como lhe quisermos chamar. E fui pesquisando, pesquisei imenso na net. De facto, não encontrei a ajuda que era necessária para o tipo de problema e para a gravidade e a dimensão do problema, mas fui encontrando ajuda aqui, ali e acolá. E eu vou contar algumas das experiências que eu tive e que foram de extrema importância para ajudar a vencer as dificuldades que se mantiveram, que sobrevieram. E depois vamos, numa outra fase, vamos ver porque é que existem essas dificuldades tão grandes, isto é, porque é que uma bruxa ou uma pessoa má faz mal a alguém e obtém resultados muito mais facilmente do que as pessoas de bem obtêm ajuda. Vamos ver porque é que isso acontece assim, mas agora eu vou contar algumas experiências importantes que eu tive. Portanto, o meu filho não se virou contra mim porque isso era demasiado, enfim, era demasiado grave para a integridade dele, mas era essa a intenção da bruxa e dos bruxedos. Portanto, eu fiquei chocada com as reações que ele teve comigo. E afastámos-nos. E nessa fase eu encontrei, portanto, tudo que pesquisei, encontrei na net uma oração que eu rezava, e é uma oração que tem a ver com a reconciliação das pessoas. E a oração é aos 3 arcanjos do cristianismo, que são também arcanjos dos anjos cabalísticos, da tabela dos anjos cabalísticos. Ou seja, são de facto entidades muito fortes, porque, portanto, os anjos cabalísticos têm que ver com as práticas religiosas dos judeus, e são arcanjos do cristianismo, portanto, são também reconhecidos pela Igreja Católica e cultuados por todas as pessoas que seguem o cristianismo. O facto destas 3 entidades serem comuns a 2 religiões faz delas, de facto, entidades poderosas e eficientes. E na verdade, eu rezava aquela oração e a determinada altura diz a oração. Uma coisa que eu queria esclarecer. Eu nunca usei uma única oração ou invocação, ou seja o que for, como elas aparecem na net, nomeadamente foi onde eu tirei algumas dessas invocações, e nem sequer os salmos de invocação dos anjos cabalísticos eu uso como eles lá estão. E também vou explicar porquê. Mas pronto, alterada a oração, mantendo o essencial, na verdade, a determinada altura da oração, diz-se que a pessoa que está desavinda esqueça tudo e que telefone ainda hoje e haja reconciliação. E o facto é que eu podia rezar a oração às 10 da noite, antes das 11, eu recebi o telefonema. Sem falha.
todos os dias, todas as vezes que eu fosse a que hora fosse, que eu antes da meia-noite, eu recebia o telefonema. Mas, de facto, a partir de certa altura, eu deixei de rezar essa oração, mas passei para enfim, para uma outra fase das invocações, e tenho evoluído aí à medida que vou percebendo como é que as coisas funcionam, e até hoje eu faço, e hoje sim posso dizer, faço invocações muito fortes, porque fui percebendo como é que essas coisas, como é que funciona o astral, como é que funciona essa manipulação das energias do astral. Entretanto, enfim, a situação quase que entrou numa espécie de impasse, e os meus problemas continuavam demasiado intensos, e eu encontrei na net também, e fiz em boa hora, uma coisa que se chama Ritual de Ancoragem dos Anjos Cabalísticos. Comecei, e aqui eu quero contar em pormenor, aliás, há outras coisas que eu quero contar em pormenor, porque eu acho que é importante para as pessoas compreenderem. Compreenderem não apenas a dimensão dos problemas, também aquilo a que nos podemos agarrar para encontrarmos a via de os resolver, e neste caso, quando se trata de bruxedos, resolver é destruir, é desmaterializar, é desintegrar. Portanto, não apenas a via de resolver os problemas, mas também a forma, quer dizer, também percebermos, enfim, como é que eu ia dizer, as formas mais eficientes de nós chegarmos às energias e às entidades que nos podem socorrer. Portanto, como eu disse, fiz esse ritual de ancoragem dos anjos. O ritual consiste na queima de uma vela de diversas cores, portanto, durante 7 dias, de 7 cores diferentes. Queima-se a vela, há um desenho publicado na net que qualquer pessoa pode ter acesso. Nós escrevemos na parte de cima o nome do anjo, do arcanjo e do anjo, por baixo o nosso nome. No meu caso era o arcanjo, era o meu arcanjo, o arcanjo do meu filho, o meu anjo, o anjo do meu filho, por acaso era ao contrário, o meu nome e o nome dele, e na parte de baixo desse desenho, que tem uns, tal e qual como aparece explicado na net, nós escrevemos o pedido. O pedido deve ser claro, conciso, e não se trata de pedidos, trata-se de afirmações. Se eu quero proteção, quero proteção. Se eu quero afastar determinada pessoa, quero afastar determinada pessoa. Se eu quero, no caso, eliminar um bruxedo, devo eliminar o bruxedo, devo dizer que quero eliminar o bruxedo, que seja eliminado o bruxedo, e o máximo, e especificar o máximo possível. Especificar o máximo possível, porque os critérios são nossos. Nós, quando nos dirigimos às entidades do astral, as entidades do astral são isso mesmo, e não sabem o que é bom ou é mau para nós. Nós é que sabemos. E tanto que não sabem que o mundo está no estado de descalabro em que está, e o universo faz tudo para o nosso bem. A chatice é que faz tudo o que as pessoas pedem e dizem e apontam como deve ser, como as coisas devem ser, e faz tudo errado. Faz tudo errado porque as pessoas dizem tudo errado. Portanto, comecemos por perceber isto, porque se nós percebermos isto, e se daqui passarmos para a compreensão de como devemos atuar, falar, pensar, agir,
nós conseguimos, de facto, dar um salto, um salto enorme no caminho da resolução dos problemas da humanidade e dos nossos problemas. Mas, portanto, voltando eu fiz o ritual, eu comecei num sábado. Nesse sábado correu tudo bem. E o que é correr tudo bem? O preceito do ritual diz que a primeira vela, que é a vela branca, tem que queimar o papel. Se a vela branca não queimar o papel, nós temos que voltar a acender velas brancas até que uma vela branca queime o papel. Depois as outras velas podem queimar ou não queimar, e nós no final queimamos o papel e sopramos ao vento. Portanto, no sábado a vela branca correu bem. A vela queimou o papel, eu depois queimei o papel, soprei ao vento, fiz as evocações que era suposto fazer, correu bem. No domingo correu bem, mas curiosamente, e eu vou relatar esta parte porque eu acho que é importante, eu não me lembro de ter caído durante a minha vida toda, antes destes problemas, de ter caído mais de 5, 6 vezes, talvez nem tanto. Eu podia escorregar, podia tropeçar, podia não sei o quê, mas não caía. E isso é uma característica do meu arcanjo, que é o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel, de facto, segura as pessoas. Não nos deixa cair. E louvor-se ao arcanjo Gabriel por ter essa característica e por efetivamente proteger as pessoas das quedas. Durante esta fase em que eu andei a ser embruxada, eu não só caí várias vezes, magoei-me, como tropeçava no chão. Eu tropeçava no chão, era uma coisa sem explicação. Bom, então eu comecei o ritual no sábado. No domingo tive que ir fazer umas compritas e caí disparatadamente, magoei a mão, magoei o joelho e fiquei muito frustrada e muito indignada com o astral, já sabendo o que é que se passava e estando eu naquela luta constante para vencer esses problemas, fiquei muito frustrada. Portanto, mas mesmo assim, no domingo, a queima da vela correu bem. Na segunda-feira correu muito bem. E o que é que significa correr muito bem? A vela ardeu e no final queimou o papel todo sem intervenção, sem que fosse necessário queimar o papel separadamente. Porque, em princípio, a vela pode queimar ou não queimar. Na maioria dos casos, queima uma pontinha ou não queima nada. E nós é que queimamos o papel. Portanto, na segunda-feira correu muito bem. Na terça-feira já não correu tão bem. E na quarta-feira o prato estourou. E agora, o que é que nós entendemos disto? Vamos racionalizar. O que acontece é que, do outro lado, acho que a outra abominação maldita, a quem a outra criatura abominável também, que morava na mesma casa onde eu morava, pediu ajuda, é de facto uma abominação. A qualquer sítio onde, seja nas cartas, seja evidência, seja o que for, em que se fale dessa criatura e as pessoas tenham algum tipo de percepção do astral, das energias do astral, as pessoas ficam arrepiadas, porque acho que é de facto uma criatura abominável. E essa criatura abominável, pelos vistos, tem até a faculdade de se deslocar, ou tem uma entidade ao seu serviço que se desloca e que, no meu caso, que vigia as pessoas. Portanto, como ela achava que eu estava perfeitamente desesperada, esteve distraída no sábado, no domingo e na segunda. E na terça acordou para a questão, e não queria que eu fizesse, portanto, o ritual até ao fim. E na quarta, a própria bruxa me estourou-me o prato. Era uma coisa que eu nunca tinha visto. Enfim, nem me passava para a cabeça que fosse possível, apesar de a gente ouvir coisas extraordinárias quando se fala desse tipo de situações. Não me passava para a cabeça sequer que tal coisa acontecesse, muito menos que me acontecesse a mim, que é uma coisa, enfim, que é normalmente aquilo que as pessoas pensam. Se acontece aos outros, a nós não nos acontece.
estourou-me o prato e eu andava a limpar os cacos. É curioso porque eu tinha a minha fotografia e a do meu filho, estava eu, e estavam os bichos e o prato estourou e a mandou com cera quente para todos os lados, exceto para mim, para os bichos e para as fotografias. Um, Portanto, andava eu a limpar aquilo tudo e a recolher cacos e restos e tudo e mais alguma coisa para enterrar, como manda o preceito do ritual. Toca o telefone de casa, que é um telefone que, pronto, que veio com a instalação da net, mas que normalmente que não se usava, que ninguém tinha o número, a não ser essa minha amiga que me telefonava também no telefone fixo, que não pagava nada, mas depois passou a ter também chamadas ilimitadas no telemóvel e, portanto, deixou de necessitar. E, portanto, toca o telefone de casa que ninguém tinha o número, mas que de vez em quando apareciam umas chamadas de publicidade. E aquelas horas, era inverno e eram perto de 8 da noite, àquela hora e já de noite eu achei muito estranho que fosse publicidade, mas pronto, podia acontecer. Vou atender o telefone e fico, estou. Do outro lado ouvia-se um barulho como se tratasse de um café e às tantas ouço uma voz metálica de mulher que me diz, isso hoje já não dá. Aí eu caí em mim e até essa altura e o ritual que vinha fazendo era só relativamente à outra criatura abominável que tinha morado na mesma casa onde eu morava. Mas fiquei a saber que havia uma criatura abominável, ainda mais abominável do que ela, porque para mim foi evidente que foi a mesma bruxa que estourou o prato, que depois me telefona e me diz que isso hoje já não dá. De facto, eu não o fiz, não continuei o ritual, não reiniciei, mas se fosse hoje eu voltava a queimar uma vela exatamente naquele mesmo dia. Porque eu acho que neste tipo de coisas nós temos que, enfim, temos que ser mais fortes, temos que ser mais guerreiros, temos que ser mais combativos. Mas não, naquela eu fiquei tão espantada e é que só naquela altura é que eu me apercebi da existência da outra, enfim, algumas informações que me vinham através dessa minha amiga e enfim, que me vinham informações que me chegavam sem que eu fizesse perguntas, porque quando eu faço perguntas aparece sempre uma entidade estúpida a tentar bloquear ou a manipular as pessoas a quem eu faço as perguntas. Mas, portanto, entre essas explicações, elas falavam vagamente em que a tal criatura nojenta que vivia na mesma casa onde eu vivia tinha ajudas, mas sem eu. Tinha ajudas, se eram ajudas, para mim o problema era ela, porque a partir do momento em que ela deixasse de ser problema, com certeza as ajudas deixavam de ser ajudas, não ajudavam nada, não é? Mas depois apercebi-me que de facto não era assim. De facto, havia mais alguém não, porque aqui isso não é gente, esse tipo de criaturas abomináveis não são gente, são são monstros. E é bom que o astral saiba disso, porque que é para que elas sejam tratadas como tal. Que havia, portanto, uma outra criatura, quiçá pior do que ela. E, de facto, segundo depois eu consegui ir sabendo enfim, pelas informações que me foram chegando, nomeadamente através das consultas que eu fiz aqui, ali e acolá, de facto, trata-se de uma criatura monstruosa, mais abominável do que a outra, porque faz mal por prazer e tem a mania que é Deus. E tem a mania que é Deus e tem que aprender umas coisas. Tem que aprender umas coisas e tem que. Enfim, e tem que ser metida na ordem.
Isso é uma questão que o universo tem que enquadrar de forma correta, porque até hoje não está a ser tratado de forma correta por causa das crenças absurdas que a maioria das pessoas tem metidas na cabeça por causa das religiões, etc. Bom, portanto, quebrou-me o prato e eu, enfim, passados uns dias, reiniciei o ritual. Consegui que a primeira vela, a vela branca, efetivamente queimasse o papel, porque é um dos preceitos e, portanto, a partir daí que se pode avançar, porque, segundo o preceito do ritual, de facto, é só a partir do momento em que a vela branca queima o papel é que nós podemos entender como tendo sido estabelecida a conexão, portanto, tendo sido estabelecida a ligação. Por experiência, não apenas minha, mas porque eu já socorri outras pessoas com problemas semelhantes, e uma das coisas que eu recomendei foi que fizessem esse ritual. O que eu diria a qualquer pessoa que tenha que resolver algum problema, que use o ritual da ancoragem dos anjos, era: não desespere. Se a vela branca não queima o papel, no dia seguinte você volta a acender uma vela. Ou faz um intervalo e acende uma outra vela qualquer e faz a mesma evocação e queima no fim o papel. Ou insiste na vela branca até que ela queime o papel. E porquê é que deve fazer isto? E porquê é que isto é importante? Normalmente as pessoas têm o hábito de complicar os problemas mais do que eles são complicados. Devo dizer-vos que, por exemplo, a partir da segunda vez que eu fiz o ritual, eu tive que intervir na queima de todas as velas e essa minha amiga, que me trouxe de facto informações extremamente importantes, me disse uma vez: não pode interferir com as velas. Não posso interferir com as velas. Mas porquê que eu não posso interferir com as velas? Então a bruxa nojenta, ou lá o que é, ou o raio que parta do bruxedo, vai interferir com as velas, e eu que estou lá, que fui eu que acendi a vela, eu que sou gente, que sou matéria, não interfiro com as velas. Com certeza que interfiro com as velas e com certeza que vou garantir que as velas ardam todas até ao fim como é devido, e vou continuar a fazer. Bom, e portanto eu não liguei importância nenhuma a esses preceitos estúpidos. Não é só esse, há outros preceitos estúpidos de complicar as coisas, como se os rituais que as pessoas fazem para combater esse tipo de coisas não sejam dirigidos a Deus. Sejam dirigidos a entidades menores, tão entidades menores como as entidades, como os bruxedos e como as outras entidades perversas e parvas e estúpidas que andam por aí a atrapalhar a vida das pessoas. É porque as nossas invocações dirigidas a Deus são diferentes, porque Deus, em princípio, deve ser o reflexo do melhor que existe na humanidade. Na humanidade. E, portanto, os critérios têm que ser os da humanidade. Humanidade, atenção. Nós todos temos noção do que é humano e o que é desumano, do que é bom para a humanidade e de quais são os anseios da humanidade e do que é mau para a humanidade. Portanto, devemos ter noção também de que os anseios da humanidade correspondem aos anseios do universo para a humanidade. E, portanto, nós só temos que ajustar isto e de facto, invocar um Deus que seja um Deus da humanidade. O tipo de invocações de um Deus que é um Deus da humanidade é totalmente diferente do tipo de coisas que se dizem, que se fazem, que se pensam e das patranhas, nomeadamente como essa história. Você não pode interferir na queima das velas, mas o que é isto? que por aí se espalham, em que as pessoas aceitam como pré-determinado até os azares, os problemas de toda a espécie, as catástrofes e as desgraças. Não. Tenham dó de mim. Até os próprios, as superstições são a pior coisa que há.
as profecias são de bradar aos céus, na maioria dos casos. Eu só acredito em profecias quando me convém, como é óbvio, não é? E tudo isso está nas nossas mãos. Nós é que temos o poder. Nós também somos o universo. Nós somos uma parte extremamente importante do universo, pelo menos do universo que está à nossa volta. Por inerência disso, nós também somos Deus e é como tal que devemos atuar. E eu referi a força e a capacidade dos anjos, dos tais três arcanjos da tabela dos anjos cabalísticos e reconhecidos pelas religiões católicas, exatamente. Eu disse que era por haver muita gente a acreditar. Pois é isso mesmo. É isso mesmo. Nós, é a nossa sintonia com as coisas como elas devem ser, é que nos permite chegar mais longe. E permite-nos tudo. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter noção. Permite-nos tudo. Bom, mas voltemos ao ritual. Então eu fiz o ritual e quando estava a queimar a última vela, a minha gatinha, tenho uma gatinha que vai à rua e a gatinha tinha ido à rua e eu já estava mais de meio da queima da vela, da última vela, portanto da sétima vela, e abri a porta da entrada para ver se a gatinha eventualmente queria entrar. E ela estava encostada ao vidro da porta da rua. Eu fui a correr buscar a gatinha e o patamar tem 5 degraus. Antes de chegar à porta da entrada. E no cimo desses 5 degraus eu levei um encontrão tão grande que, pela minha cabeça, a sensação que passou foi que se eu caísse ali com aquele encontrão, eu ia parar ao hospital em muito mau estado. Essa minha amiga disse-me que era para matar mesmo. Eu não sei se era, se não era, mas de facto eu tive essa sensação de que se caísse com aquele encontrão ia parar ao hospital em muito mau estado. O facto é que, tal e qual como levei o encontrão, uma força contrária me manteve direito e eu desci os 5 degraus como se nada tivesse acontecido. E isso fez-me... isso foi uma experiência gratificante para mim, porque a primeira coisa que eu sempre peço quando faço essas evocações com o tal, usando o tal ritual de ancoragem dos anjos, é proteção. E percebi que efetivamente a minha proteção estava ativa, estava sintonizada e me tinha defendido. Senti perfeitamente que tinha levado um empurrão e senti que efetivamente a minha proteção me tinha socorrido. E fiquei muito grata, de facto, aos anjos por isso, e ao meu anjo protetor, evidentemente. Isso deu-me para mim foi uma experiência ótima, porque as dificuldades não terminaram aí, mas isso deu-me, quer dizer, deu-me, como é que eu ia dizer, eu tenho sempre aquela luz ao fundo do túnel. O que eu não consegui, eu vou conseguir. É só uma questão de perceber qual é o caminho. E agora vou ficar por aqui, portanto este vídeo vai acabar, porque já vai quase em 50 minutos, também para não tornar isto demasiado longo. Mas voltaremos a este tema. Eu vou gravar mais vídeos sobre este tema e não os percam a todos, porque provavelmente no final conseguirão perceber alguma coisa dos porquês, dos quês e dos porquês do estado de descalabro do mundo, da humanidade e da vida da maioria das pessoas, e também da forma de reverter essas situações, nomeadamente na vida pessoal de cada um. O que eu desejo mesmo é que as pessoas consigam reverter as situações perversas, as situações desesperantes, porque quanto maior for o número de pessoas que consiga reverter as situações desesperantes da sua vida, melhor será a humanidade e mais sintonizado estará o astral com aquilo que nos convém. Até breve.